Carta aberta às controladoras. É necessário vislumbrar um novo caminho. Um caminho mais simples e no qual você haja por outros motivos, onde o desejo tem espaço. No caminho do controle, a ação é motivada pelas regras, pelo que é mais conveniente, pelo que faz mais sentido para a mente, pelas suposições. Você faz ou escolhe porque dentro de uma série de autorregras parece ser a melhor opção. Mas, para sair do controle, você precisa se diferenciar dessas regras. Quem estipulou? Talvez seja algo introjetado em você, pelos seus pais ou por outras pessoas. É um mecanismo de defesa, muitas vezes porque o erro ou a falha não podem aparecer. A grande virada de chave está em ser capaz de se diferenciar de tudo isso. Separar o que é seu e enxergar como um caminho e não como sua identidade. Tudo bem você ser diferente dos seus pais. Talvez você nunca enxergou essa opção ou se julga por isso, achando que vai ser uma filha ruim ou que se fizer isso não vai amá-los ou honrá-los. Mas isso não é verdade. Uma das dificuldades de se diferenciar pode ser não conhecer dentro de si coisas boas o suficiente para se manter. Talvez você não receba muitos elogios, não se sinta capaz, se julgue muito, não veja muitas qualidades em si mesma, ainda que inconscientemente. Então precisa se conhecer, fazer coisas difíceis, honrar sua palavra consigo mesma, se reconquistar, enfrentar o desconforto de se priorizar e se cuidar. Ter hobbies e fazer o que gosta, mas também fazer o que precisa ser feito para o seu próprio bem. Exercício físico é o melhor exemplo. No meu caso, uma transição de carreira ajudou. Me mostrou o quanto eu sou boa e tenho o que agregar às pessoas, de uma forma mais direta do que o CLT fazia. Então encontre e faça coisas nas quais você é boa. Busque sim por elogios e reconhecimentos, isso não é egoísmo ou arrogância. É o mínimo que você merece depois de tantos anos sem ouvir ou pensar coisas boas sobre si. O que ajuda muito também é conviver com pessoas diferentes, que vão te chocar no início, mas te ajudam a simplificar. Encontrar momentos, ainda que pequenos, de espontaneidade. Sair dos planos ou não fazer planos. Fazer uma visita sem avisar. Ter uma conversa sem pauta, sem se preparar, sem ensaiar. Fazer o que não faz sentido para a mente. E mostrando para si mesma que pode ser mais fácil. Porque ser controladora é dificultar as coisas. Pensa em tudo que você acha que tem um custo muito alto. Talvez não tenha. Aquilo que você imagina que é muito difícil. Talvez nem seja. As coisas são sempre maiores dentro da nossa cabeça. Questione, discorde, ouse falar o que pensa e se posicionar. Aí você também vai se diferenciar, se perguntar o que eu quero ao invés de o que eu deveria ou o que eu tenho que. Isso não é ser mimada e ter sempre o que quer. É sair da rigidez de sempre seguir uma regra interna. Essa regra pode ser de outra pessoa aí dentro, pode nem ser verdade, e você segue confirmando por costume. Talvez você não saiba nem se relacionar com a sua avó, se não por meio do controle. Mas a boa notícia é que as relações são vivas, e elas podem mudar. São construídas em vias de mão dupla. O outro pode estranhar, pode te julgar, pode achar ruim, pode até te fazer tentar voltar para o controle. Mas, sendo genuíno, é contagiante. Dentro das limitações de cada um, é possível ir reconstruindo as relações que valem a pena. E as que não valem, deixar ir sem culpa. Ou com culpa mesmo. Isso não significa que você vai mudar ninguém. Muito menos que você é a salvadora. Esse lugar também é perigoso. Mesmo tendo encontrado algo bom, isso é só seu. O caminho é para uma pessoa. Você pode levar junto quem você ama pelo exemplo, mas a escolha e o caminho ainda são dela. Por mais que te doa ver alguém que você ama num caminho mais difícil, ainda mais quando você descobre que poderia ser mais fácil ou melhor, não cabe a você. E esse é um luto que faz parte desse processo. Mas isso também não é motivo para não te fazer merecer. Seus pais são humanos, também têm escolhas, também têm ou não têm consciência, também podem não te escolher, também podem preferir continuar no caminho que já estão, ou até ir para um caminho pior. Como é um caminho de autoconhecimento, ele só pode ser trilhado pelas pernas de cada um. Ao tentar trilhar ou escolher pelo outro, mesmo com as melhores intenções, você vai se perder e isso vai prejudicar os dois. Depois de se sentir capaz e encontrar coisas boas dentro de si, que são só suas,
Depois de pequenos passos de espontaneidade e autenticidade, depois de sair da necessidade do ego de levar todo mundo junto, depois de algumas escolhas honrando o que você quer, independente do que a sua mente te fala, depois de conseguir se diferenciar até naquilo que você mais acreditava que era seu, um novo caminho vai se abrir. Você vai conseguir enxergar o que sempre esteve ali, esse caminho mais simples e todo seu. Não significa que será mais fácil ou sem desafios, mas você se conhece, você sabe que é capaz, você escolhe com consciência. Então os desafios fazem sentido, e não para a mente, mas para o coração. Nada como ter desafios que você sente que vale a pena, para você. Por mais que discordem ou julguem, você vai descobrir que julgam do mesmo jeito, então melhor que julguem você estando bem consigo mesmo. Os relacionamentos ficam melhores e mais sinceros, com você mesmo e com os outros. A autoestima e a autoconfiança são resgatadas, não como um passe de mágica, mas dando os passos nesse caminho, escolhendo todos os dias e a cada pequena decisão. Você vai oscilar, vai voltar para o controle às vezes. E quando isso acontecer, perceba e se pergunte: do que isso está tentando me proteger? Use conscientemente o seu controle a seu favor também. Ele deixa de ser um peso e passa a ser uma carta na manga. Você domina isso, foram anos de prática. Então não abandona, isso pode ser bom se usado conscientemente. Você consegue usar o seu controle para se planejar e se organizar, por exemplo, para prever algumas coisas, até para agradar algumas pessoas propositalmente. Ele deveria facilitar a sua vida e não te limitar. Ele ser usado por você e não o contrário. Usa essa sua mente inteligente, criativa e acelerada para novos projetos, ao invés de gastar energia controlando o incontrolável e se iludindo. O caminho do controle se torna insustentável em algum momento para todos. Mas não é tarde demais. Viver assim custa muito caro, porque vai contra a essência da vida em si. E quando você percebe a beleza ao redor dessa falta de controle que existe no universo, você passa a viver por inteiro. A desfrutar e não só sobreviver. Mesmo com desafios, é uma sensação diferente que só você percebe. É um peso que sumiu, é um frio na barriga, é uma animação no peito. O universo tem ordem, mas isso é diferente de controle. Só nos damos conta tendo contato com a natureza, vivendo em presença. Sair do controle não significa viver uma bagunça e deixar a Deus dará. Você organiza, você ordena, você faz o que precisa ser feito, você faz o que é difícil, você sente todas as emoções, boas e ruins, mas sem precisar prestar contas para uma voz julgadora e controladora aí dentro, que aos poucos vai perdendo a força. Você reencontra sua intuição e sua criança interior. Afinal, a infância nos ensina o tempo todo sobre presença, basta olhar as crianças. Talvez ser feliz seja isso. Talvez ter leveza seja isso. Viver de verdade. Sair das telas, da manipulação das redes sociais e do caos corporativo e capitalista. É possível ganhar dinheiro e viver nesse mundo sem ser refém dele. Você vai comprar, você vai ter ambição, você vai fofocar, você vai passar raiva, você vai falhar. E mesmo assim o peso não vem. Você só sente uma ansiedade saudável. A mente não sobressai. E você se cura, descobrindo que as respostas sempre estiveram aí, nunca fora. Mas era muito mais sobre abrir espaço. Muito mais sobre o caminho, a forma, o como, e não a coisa em si, o resultado. Isso ajuda também a respeitar as formas e caminhos diferentes dos outros. O outro tem direito, inclusive, de fazer mal se quiser. Mas não é sobre o outro, é sobre mim. E o que tá de fato no meu controle. Saindo da fantasia e vivendo na realidade. Uma realidade que não precisa ser dura, que pode coexistir com sonhos. E com essa beleza paradoxal das dualidades e de tantas coisas que a gente não entende, que a gente gostaria que fosse diferente, que a gente gostaria de poder controlar. Mas pelo menos a gente parou de tentar. E esse é o grande alívio. A gente deixa Deus com o papel dele e assume a nossa humanidade.